Olá, bem-vindos ao novo canal de palpites do Titi. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Então, vamos para os jogos desse domingo do dia 17 de 1 de 2021, 17 de janeiro de 2021. Separei 12 jogos como possível zebra e um resultado exato para a gente estar lucrando nas casas de aposta nesse domingo do dia 17 de janeiro de 2021. Graças a Deus, muita bola rolando no mundo do nosso futebol nesse começo de 2021. A bola não para não. Então agora vamos com os palpites do Titi desse domingo do dia 17 de janeiro de 2021, com um cardápio muito bom de jogos. Vamos começar lá na Espanha, mas só que na Copa do Rei de Futebol da Espanha. Copa do Rei de Futebol da Espanha, 16 avos de final. Vale lembrar que essa partida de 16 avos de final da Copa do Rei de Futebol da Espanha é jogo único, é partida única. Então, infelizmente, uma equipe vai dar adeus nesse domingo do dia 17 de janeiro de 2021, a Copa do Rei de Futebol da Espanha. E também uma observação nesse palpite lá da Espanha, da Copa do Rei de Futebol da Espanha. Partida de 16 avos de final, jogo único, partida única, que esse palpite é válido no tempo normal de jogo, nos 90 minutos da partida. Vamos então para esse bom jogo do futebol espanhol. Vamos então para o jogo às 14 horas, mais conhecido como às 2 horas da tarde. E também vale lembrar que todos os horários são daqui do Brasil. Vamos então para o jogo. Vamos de Tenerife e Vila Real. Vamos melhor opção, Tenerife para vencer, segurando empate. Ambas equipes marcam na partida e mais uma outra boa opção de aposta nesse jogo lá da Espanha, da Copa do Rei de Futebol da Espanha, partida de 16 avos de final, jogo único, partida única, é mais de 2,5 gols nesse jogo. Então temos 4 opções de aposta nesse jogo. E agora passamos lá para a França, na Ligue 1. França, Ligue 1, Campeonato Francês de Futebol da Primeira Divisão, 20ª rodada. Vamos então para esse bom jogo do futebol francês da Primeira Divisão. Vamos então para o jogo às 11 horas, mais conhecido como às 11 horas da manhã, na hora do almoço esse jogo, mas vamos ficar ligadinhos para fazer nossa aposta nesse jogo do futebol francês da Primeira Divisão. Vamos então para o jogo, vamos de Nice e Bordeaux. Vamos melhor opção, Nice para vencer, mas segurando empate nesse jogo. E agora passamos lá para a Inglaterra, na terra da rainha, na Premier League. Inglaterra, Premier League, Campeonato Inglês de Futebol da Primeira Divisão, 19ª rodada. Vamos então para esse bom jogo do futebol inglês da Primeira Divisão. Vamos então para o jogo às 11 horas, mais conhecido como às 11 horas da manhã, na hora do almoço. Também esse jogo lá na Inglaterra, na terra da rainha, na Premier League, no Campeonato Inglês de Futebol da Primeira Divisão, dessa 19ª rodada. Então vale a pena ficar ligadinhos e acompanhar esse jogo e fazer nossas apostas. Vamos então para o jogo, vamos de Sheffield United e Tottenham. Vamos melhor opção, Sheffield United para vencer, segurando empate, ou ambas equipes marcam na partida. E só uma observação nesse jogo lá da Inglaterra, da Premier League, do Campeonato Inglês de Futebol da Primeira Divisão, dessa 19ª rodada, que esse palpite não é a minha zebra do dia desse domingo, do dia 17 de janeiro de 2021. Esse é meu palpite mesmo. É Sheffield United para vencer, segurando empate, e ambas equipes marcam na partida, porque toda vez que o Tottenham vai enfrentar essa equipe do Sheffield United no campo do Sheffield United, passa muito sufoco, e essa equipe do Sheffield United é muito perigosa, é uma equipe muito encardida do futebol inglês. E agora passamos lá para a Argentina, na Copa Diego Maradona, no famoso Campeonato Argentino de Futebol da Primeira Divisão. Argentina, Copa Diego Maradona, Campeonato Argentino de Futebol da Primeira Divisão, às 22h10, mais conhecido como às 10h10 da noite. Vamos de Banfield e o famoso e todo poderoso Boca Juniors. Vamos de melhor opção, Boca Juniors para vencer, ou menos de 1,5 gols nesse jogo. E agora passamos lá para a bonita Áustria, na típico Bundesliga. Áustria, típico Bundesliga, campeonato austríaco de futebol da Primeira Divisão, 7ª rodada. Vamos então para esse bom jogo
do futebol austríaco da primeira divisão. Vamos então para esse jogo às 13 horas, mais conhecido como a 1 hora da tarde, depois do almoço esse jogo. Vamos então para o jogo, vamos de Wolfsberg AC e Sturm Graz. Vamos de melhor opção, Wolfsberg AC para vencer esse jogo, e meu time lá na Áustria é o Rapid Viena. Então agora passamos lá para a fria Escócia na Premiership. Escócia Premiership, campeonato escocês de futebol da primeira divisão, 24ª rodada. Vamos então para esse bom jogo do futebol escocês da primeira divisão. Vamos então para o jogo às 9 horas, mais conhecido como às 9 horas da manhã, na parte da manhã de domingo esse jogo. Vamos levantar então cedo para acompanhar esse jogo do futebol escocês da primeira divisão e fazer nossas apostas. Vamos então para o jogo, vamos de Motherwell e Rangers. Vamos melhor opção, Rangers para vencer no primeiro tempo. E também eu gosto muito do campeonato escocês de futebol. E agora passamos lá para Portugal, na Primeira Liga. Portugal, Primeira Liga, Campeonato Português de Futebol da Primeira Divisão, 14ª rodada. Vamos então para esse bom jogo do futebol português da Primeira Divisão. Vamos então para o jogo às 13h30, mais conhecido como a 1h30 da tarde, depois do almoço esse jogo. Vamos então para o jogo, vamos de Santa Clara e Famalicão. Vamos melhor opção, Santa Clara para vencer ou mais de 1,5 gols nesse jogo. E agora passamos lá para a República Tcheca, na Fortuna Liga. República Tcheca, Fortuna Liga, Campeonato Tcheco de Futebol da Primeira Divisão, 15ª rodada. Vamos então para esse bom jogo do futebol tcheco da Primeira Divisão. Vamos então para o jogo às 14h30, mais conhecido como às 2h30 da tarde. Vamos então para esse bom jogo, vamos de Ostrava e Sparta Praga. Vamos melhor opção, empate seco nesse jogo, ou ambas equipes marcam na partida, também é uma outra boa opção de aposta nesse jogo. E eu gosto também muito do campeonato tcheco de futebol, e meu time lá na República Tcheca é o arquirrival do Slavia Praga, é o Sparta Praga. E agora passamos lá para a bonita Suíça, na Superliga. Suíça, Superliga, Campeonato Suíço de Futebol da Primeira Divisão, 10ª rodada. Vamos então para esse bom jogo do futebol suíço da Primeira Divisão. Vamos então para o jogo às 12 horas, mais conhecido como a meio-dia, na hora do almoço também esse jogo. Vale a pena ficar ligadinhos nesse jogo do futebol suíço e também para fazer nossa aposta nesse jogo lá da Suíça, da Superliga, do Campeonato Suíço de Futebol da Primeira Divisão, dessa 10ª rodada. Vamos então para esse bom jogo, vamos de Sion e Lugano. Vamos melhor opção, ambas equipes marcam na partida ou mais de 2,5 gols nesse jogo. E agora passamos lá para o Uruguai, na Primeira Divisão. Uruguai, Primeira Divisão, Campeonato Uruguaio de Futebol da Primeira Divisão, primeira rodada do segundo turno. Graças a Deus, o futebol uruguaio está voltando também. Vamos então para esse bom jogo do futebol uruguaio. Vamos então para esse jogo às 19h30, mais conhecido como às 7h30 da noite. Vamos de Nacional e Rentistas. Vamos melhor opção, Nacional para vencer e Rentistas também para vencer. Vamos então jogar um duplo aberto nesse jogo, vitória de um e vitória de outro. E também eu gosto muito do Campeonato Uruguaio de Futebol, e meu time lá no Uruguai é o famoso Peñarol. E agora passamos para as possíveis zebras do palpite do Titi desse domingo, do dia 17/1/2021, do dia 17 de janeiro de 2021. Separei uma única zebra para os apostadores e voltamos de novo agora lá na Espanha e de novo na Copa do Rei de Futebol da Espanha. Espanha, Copa do Rei de Futebol da Espanha,
16 avos de final. Vale lembrar mais uma vez que esse jogo de 16 avos de final da Copa do Rei de Futebol da Espanha é jogo único, é partida única. E infelizmente mais uma equipe vai dar adeus nesse domingo, no dia 17 de janeiro de 2021, a Copa do Rei de Futebol da Espanha. Então vamos com essa única zebra que eu separei no meu canal Palpite do Titi nesse domingo, no dia 17 de janeiro de 2021. Vamos então com esse outro bom jogo do futebol espanhol. Vamos então para esse jogo às 12 horas, mais conhecido como a meio-dia, na hora do almoço. Esse jogo também lá do futebol espanhol, lá da Espanha, da Copa do Rei de Futebol da Espanha, partida de 16 avos de final, jogo único, partida única. Vamos para essa zebra então, vamos de Sport Gijón e Real Betis. Vamos de Sport Gijón para vencer esse jogo. E agora passamos para o último palpite, para o último resultado dos palpites do Titi desse domingo, do dia 17 de 1 de 2021, do dia 17 de janeiro de 2021. Separei um único resultado para os apostadores. Então agora vamos lá para a Itália, mas só que na Série B. Itália, Série B, Campeonato Italiano de Futebol da segunda divisão, 18ª rodada. Vamos então para esse bom jogo do futebol italiano da segunda divisão. Separei esse único resultado exato no meu canal Palpites do Titi nesse domingo, do dia 17 de janeiro de 2021. Vamos então para esse bom jogo então do futebol italiano da segunda divisão e para esse resultado exato. Vamos então para o jogo às 11 horas, mais conhecido como às 11 horas da manhã, na hora do almoço. Também esse jogo lá da Itália, da Série B do Campeonato Italiano de Futebol da segunda divisão, 18ª rodada. Vamos então para o jogo, vamos de Pescara e Cremonese. Vamos então para esse resultado, vamos de Pescara 1, Cremonese 0. Então só repetindo esse palpite lá da Itália, da Série B do Campeonato Italiano de Futebol da segunda divisão, 18ª rodada, entre Pescara e Cremonese. Pescara 1, Cremonese 0. Desde já agradeço a compreensão de todos, o carinho de todos. Fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa sorte nesse domingo, dia 17 de janeiro de 2021. Um abraço, Titi.